eu ainda não sei de onde o pessoal tirou esse negócio do Tarcísio, né? Então eu não tenho como comentar o que o Tarcísio disse. Eu sei que a coisa ficou de tal maneira que o Salles criticou isso duramente na cara do Valdemar da Costa Neto e na frente do presidente Bolsonaro numa reunião que teve hoje do PL. Né? Eu assisti um pouco da reunião, a fala do presidente Bolsonaro, na live do Instagram do General Girão. Né? E assistindo aquilo ali, eu posso dizer para vocês que não é que nós estamos em maus lençóis, nós estamos muito, muito, porque eu fiquei imaginando um comunista assistindo aquela reunião, mas eu não estou falando de comunista lá do Foro de São Paulo, Cuba, o Partido Comunista Chinês, não, eu estou falando de reunião de DCE. Tá? Uma reunião de DCE, eles devem rir daquela reunião ali, porque é um troço patético, é inacreditável que aquele tipo de reunião é uma reunião de adultos. Vou ser bem sincero para vocês. Eu vi coisas como silêncio, enquanto o Salles estava falando, enquanto o presidente Bolsonaro estava discursando no início, várias pessoas se intrometendo, sabe, na fala do presidente Bolsonaro. Eu fiquei olhando aquilo, falei assim, será que são adultos mesmo? Será que não, sei lá, não é cosplay, não? Tipo, deve ter alguém vestido de deputado, vestido de presidente de partido, não sei, eu fiquei olhando aquilo e, se vou ser bem sincero pra vocês, aquilo ali é vergonhoso, cara. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo da reunião rápida aqui no Twitter. Eu tenho até o vídeo aqui, mas eu quero colocar um vídeo da reunião mesmo sem áudio, transmitindo por... aqui tem um vídeo aqui. Deixa eu botar no... Peraí, deixa eu tirar do volume aqui. Quero mostrar pra vocês, assim, é um negócio meio vergonhoso, sabe? Eu olhei aquilo ali, eu falei assim, pô, nego tá de sacanagem, não é possível. Deve ser piada isso aqui. E, óbvio, né, o discurso do presidente Bolsonaro nem parece que ele vai ser preso. Esse aqui é o discurso, né? Essa é a reunião. Não parece um clima assim, tipo, tá tendo tiroteio no Complexo da Maré, o pessoal tá sendo morto, preso, teve um cara que perdeu o olho. Não parece um discurso de uma situação realista. Gente, uma mulher tomou um tiro na cara e teve o panfleto do Bolsonaro jogado sobre o corpo dela. Quando eu vejo a reunião desse pessoal, a preocupação deles, eu fico olhando, é óbvio que vocês podem olhar para isso aí e falar assim, agora vai, que não sei o que não sei o que. Vocês podem olhar isso e se entusiasmar. Eu não tenho como mais, eu não tô mais em condição de olhar uma coisa dessa e me entusiasmar. Aí a situação piora por causa disso aqui. Eu vou voltar aqui para que vocês assistam desde o início, né? O Bolsonaro e a fala do Tarcísio. Vamos ouvi-los aqui para que vocês entendam o tamanho da merda, né? A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. Um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Assim, nós vamos ficar do lado da esquerda, não tem voto. Gente. Olha, gente, uma reunião dessa, assim, de discordância, desse patamar, porque isso aí não é o líder do movimento do Pará, com o líder do movimento do Espírito Santo, batendo uma conversa com o líder do movimento de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso ali é o governador de São Paulo, o ex-presidente do Brasil, deputados, o que é o ó concurso da política de direita do Brasil. Tá? Isso aqui não é uma reunião de DCE, quer dizer, é uma reunião de DCE, né? DCE, na verdade, reuniões de DCE de universidade
tem mais objetividade, enfim, tem tudo mais profissionalismo do que isso aí. Isso aqui é muito, muito escroto, essa é a verdade. Esse tipo de reunião aqui é muito escroto. Você que não tá vendo, você não tem ideia do quão amador é o negócio. Desde a mesa, do microfone, da qualidade de áudio. Tudo. Inclusive a própria reunião é uma merda. Aí, como não bastasse isso, né? O Tarcísio falando essa aqui, e aí, ao vivaço. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o Pênis tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Conversa de bêbado, cara. É uma conversa de bêbado. Você olha um negócio desse e fala assim, conversa de bêbado. Parece um boteco, ninguém tá entendendo nada. Ele tá falando que não pode perder a narrativa e que se a reforma for aprovada, eles vão perder a narrativa. Perder a narrativa. Assim, o próprio linguajar da coisa, você vê que é limitado. Assim, como assim perder a narrativa? Assim, eles vão aprovar, eles querem ter o êxito, o mérito de alguma coisa que foi feita. Isso me lembra algo que está no livro do Oswaldo Peralva, O Retrato, quando o Partido Comunista ele estava reunido para discutir uma pauta e de repente estourou uma greve em São Paulo. Está no livro Oswaldo Peralva, O Retrato. Estourou uma greve em São Paulo. Estourou uma greve. E aí os dirigentes do partido viraram e falaram assim, fala que fomos nós. Porque aí nós vamos ganhar os louros e tal. E o Tarcísio tá naquele nível de discussão, quem que vai ser o autor ou o co-partícipe de um negócio que ninguém nem vai lembrar. Eu vi o Eros ali, Eros Biondini, né, fez até oração e tal. Mas o pessoal não lembra que foi o Eros que aprovou aquela de censura? Ele votou sim, gente. Ele, Marco Feliciano, né, aquele deputado Felipe Barros. Ninguém lembra. Passa uma semana, passa 15 dias, ninguém lembra. Se a tese do Tarcísio ainda fosse alguma coisa válida, o pessoal pelo menos ia lembrar, o fulano ali tá votando por censura, né? Fulano ali tá querendo censura. Mas nem isso a galera lembra. Nem isso, Tarcísio. Nem isso. Mas piora. Calma que piora. Calma que piora. Vamos continuar aqui. Eu estou tentando explicar. É isso mesmo. Para quem não tá conseguindo ver o vídeo, né, e tá só ouvindo o programa, tem uma mulher lá no fundo dizendo, eu vou voltar aqui o que a mulher tá falando. Isso no meio de um, calma aí, silêncio aí, que não sei o quê, a outra, é isso mesmo. Aí, não fala o nome do senhor, não fala em nome do senhor. Ontem, lá na frente, eu vou ler aqui o que ela tá falando. Lá na frente, aí o outro, isso mesmo! Claro que republicano todinho apoiasse a aprovação hoje. Então a gente precisa... Ela, deixa eu explicar, por favor. Aí começa. Por favor. O que eu estou querendo explicar, e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Calma que piora. Porque, tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não votam. Só vou pedir uma gentileza, o pessoal que está filmando aí, gente, não façam isso, né? O pessoal que está filmando aí, não façam isso. Gente, isso teve transmissão ao vivo disso. O pessoal que está filmando aí, não façam isso, por gentileza. E aí você olha uma coisa dessa e você imagina, por exemplo, o Dirceu dando um pulinho lá para bater um papo com Miguel Dias, lá de Cuba, e eles estão ali na internet, olha aqui que eles estão tentando fazer contra a gente. Você imagina o Fernandinho Beiramar ouvindo alguém comentar com ele lá, olha, eles estão tentando fazer isso. Imagina alguém do PC, do narcotráfico.
olhando uma reunião dessa. Assim, é vergonhoso pra caramba. Não é porque é vergonhoso porque eu quero que a direita cresça. É vergonhoso porque isso aqui é vergonhoso em qualquer circunstância, em qualquer situação. Em qualquer situação isso aqui seria vergonhoso. Reunião de síndico de prédio, reunião de, sei lá, pensem o que quiser. Isso é vergonhoso. Ou seja, eu não sei nem o que comentar com vocês. Já falei que os meus seguidores, ou algum curioso que apareça aqui, tenha algum tipo de utopia de pensar que a política eleitoral ela pode resolver alguma coisa, eu ainda acho compreensível. O que para mim não é compreensível, as pessoas entenderem ou pensarem que esses políticos que não conseguem fazer uma reunião é que podem trazer algum tipo de mudança para o Brasil. Isso para mim é difícil de imaginar. E infelizmente é o que está acontecendo nesse exato momento. Um bando de gente louca, burra, maluca, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, incapazes, intelectualmente falando, perdidos, sabendo que pessoas já morreram acreditando no que eles podem fazer, e tá todo mundo perdido, inclusive Bolsonaro, todo mundo perdido, todo mundo. Gente, assistir isso aqui parece que algumas semanas atrás não era o Bolsonaro que estava perdendo os direitos políticos. Eles estão em Nárnia. Todos esses deputados, políticos, governadores do PL, todos estão em Nárnia. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Ou então eu sou o único. Aí vocês comentem aí. Não, ó, você é o único que está vendo essa situação como algo absurdo. Né? Que uma pessoa morreu tomando tiro na cabeça nas eleições, a outra foi escoteada no meio da rua, que teve jornal que foi censurado durante a campanha, durante as eleições, que o seu jornal fechou 2 anos antes, que várias pessoas foram presas ilegalmente, que tudo isso. E aí você olha essa problemática toda, e os deputados comunistas falando em não dar nenhum tipo de anistia a Bolsonaro, querendo prendê-lo, querendo colocar Bolsonaro atrás das grades, tirando os direitos políticos dele, tirando tudo, arrancando tudo. Você é maluco, Alan, de olhar essa reunião e não ficar entusiasmado, esperançoso. Agora sim, agora nós estamos fazendo alguma coisa decente. Vocês podem colocar aí nos comentários se sou eu que estou viajando ou se de fato é isso que está acontecendo. Vocês podem dizer com toda clareza. Não, Alan, você está exagerando. Maravilhoso. Você está passando por um problema difícil, não sei o que. Se só eu que estou enxergando isso, tudo bem. Os caras estão loucos. Esse pessoal está louco, gente. Perdeu completamente. Eles perderam completamente o senso de proporções, o ridículo. Eles estão... Gente, esse pessoal tá louco. Tá maluco. Perdidaço. Isso aí não se trata de reforma tributária. Isso aí não se trata de reunião de partido. Tá tudo assim, amadorismo. Não tem nenhuma noção de nada do que está acontecendo. E para piorar, né? Eu escrevi um artigo no Notícias Sem Máscara que é sobre a direita não saber para onde ela vai e o que ela quer, se ela realmente quer ter poder ou não, etc. E num dos artigos eu critiquei o fato de que a direita não tem projeto de poder. Ou seja, ela não... Que poder a direita quer ter, né? Esse é o título do artigo. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o artigo. Que poder a direita quer ter?
Se um projeto de poder precisa ser pensado, é necessário afirmar que todo direitista que tem ojeriza ao estudo é ou um imbecil ou paciente psiquiátrico. E aí eu explico, né? Se não há um grupo querendo poder, mandará quem assim o deseja. Porque é meio óbvio. Se tem dois grupos e um não quer ter poder, então quem vai assumir é quem quer ter poder. E nesse sentido, é triste a situação brasileira. Os que se identificam com o desejo de liberdade de expressão e economia de mercado no Brasil chamam-se próprios de direita. A maior parte dos que possuem esse sentimento não estão em grupos, não possuem formação intelectual acima da média de países civilizados e ouso dizer que não sabem dizer o que realmente desejam, expressando-se de modo confuso e repleto de chavões. Acabam por querer uma coisa e falar outra, como é o caso de muitos que sonham com um dia que não terão de manter a máquina estatal, embora fiquem com insônia só de pensar em um país sem SUS, sem FGTS e sem a CLT. A coisa é quase esquizofrênica. O medo de reconhecer a insanidade é tanto que acabam por falar coisas que nem crianças bem educadas acreditariam, como quando dizem o famoso, mas se o imposto ainda retornasse, como se existisse algum lugar no mundo onde burocratas devolvam o bem dos impostos por amor, não por receio de ser punidos rigorosamente. Esse artigo eu escrevi dia 26 de junho. 26 de junho. Parece que eu escrevi logo após a reunião. Não foi. Não foi. E nesse artigo eu falo que a direita precisa ter um projeto de poder. Aí hoje a Michelle Bolsonaro falou orgulhosamente, colocando a mão no Bolsonaro e todo mundo aplaudindo, chorando, emocionando. O Bolsonaro não tem um projeto de poder. Michelle Bolsonaro falou isso hoje. Orgulhosa, feliz. O Bolsonaro não tem um projeto de poder. Essa é a nossa diferença para eles. Não, não é. A diferença é que eles têm um projeto de poder e vocês não têm. E não é essa a diferença. A diferença é que eles estão se organizando e vocês estão perdidos. Essa é a diferença. A diferença do comunista, em modo geral, mas no Brasil isso é mais evidente. A diferença entre o comunista e nós é que esse pessoal na política, da classe política, não tem ideia do que vai fazer no próximo minuto. Aí eles têm sempre que ficar tratando ali do temazinho do dia. Qual tema? O tema que é pautado pela esquerda. Então a esquerda falou em reforma tributária, então agora a gente vai ficar falando aqui da reforma tributária que o PT está querendo fazer. Esse vai ser o assunto. Aí começa, o Tarcísio diz, a gente tem que ficar na narrativa, né? Ou seja, eles não têm um projeto, não é a direita que está conduzindo o debate. Não é, ela está sempre passiva, sentada na cadeira, esperando. Qual vai ser o debate que os comunistas vão trazer hoje? O que nós vamos debater hoje? Isso porque, de fato, somos maioria. Quem tem que determinar o que vai ser debatido? Quem tem que determinar a narrativa? Ou seja, narrar os fatos. Né? Quem que vai determinar isso, Tarcísio? Deveria de ser a direita. E não me venham com esse papo de que não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, PL é o maior partido hoje na Câmara Federal. É dinheiro para burro. E não é para roubar, não. Dá para cada deputado do seu estado sair dando palestras sobre um tema específico, debatido entre eles, para que possa levar para a população, ou pelo menos para os seus eleitores, qual é o tema que tem que ser tratado. Não é possível que ninguém está pensando nisso. Eles estão igual barata tonta, mais perdido que pinto no lixo. Então, que vocês vêm para cá só tomam porrada, né? Vocês não vão ter nenhuma gotinha de engodo e engano. Esse é o Terça Livre. Vocês não vão chegar aqui e ouvir coisinhas bem legais, análises futurísticas, conversas de boteco. Sinto muito. Eu queria muito poder estar aqui falando para vocês como já fiz isso em outros momentos, falando do que o Ernesto estava fazendo, do que o Salles estava conseguindo obter. Mas a gente não está mais nessa situação e eu estou aqui agora mostrando para vocês
que esses políticos não têm ideia do que fazer numa situação como essa. E eu tô falando aqui coisinhas simplíssimas para vocês. Uma reunião de 10 deputados com o PL para poder usar a máquina do próprio partido. Pode ser migalha, não precisa ser muita grana não, pode ser migalha do partido para poder realizar palestras em todo o território nacional com temas específicos, 1, 2, 3, 4, 5 temas específicos de esclarecimento do problema do imposto, de esclarecimento do problema da máquina pública, da falta de transparência, de como esse dinheiro nunca retorna e que não sei o quê. Por mais que vá se passar essa de reforma tributária ou não, pelo menos o eleitor vai estar consciente, vai assim, o fulano ali é aquele lá que apoiou o confisco, né? Ou seja, a tal da carga tributária, né, com muitas aspas, ou seja, o eleitor comum, simplão ali, entender que imposto é roubo. Se não quiser falar roubo, fala que o imposto é imoral, né? Mas nem isso. Você vai ter eleitores de direita defendendo imposto. E sempre com aquela mente cheia de esgoto na cabeça, porque aquilo não tem inteligência. Mas se usassem o dinheiro... porra, meu irmão, qual lugar que nego fez isso? Acorda. Os lugares que eles fazem isso, eles recolhem menos. só para que vocês entendam, né? Ou aquela insanidade de ficar debatendo o assunto, mas a palavra, não o que estão fazendo com aquilo. Ou seja, fica falando fica debatendo sobre picolé, mas ninguém está prestando atenção que estão chamando caneta de picolé. Não, mas vamos debater aqui o picolé, o conceito de picolé aqui, o conceito de reforma tributária. Não, amigão, não, mas vocês estão falando isso aí, o que eles estão fazendo lá não é picolé, é caneta. E é para usar aqui, ó, para perfurar o nosso pescoço. Vocês estão discutindo a palavra imposto, a palavra reforma. Eles não estão fazendo nem reforma e nem é para o bem da população. Desde quando? Nunca foi. Nenhum comunista fez isso. Falta de formação, falta de preparo, falta de reunião, falta de concisão, falta de clareza. Aí eu digo para vocês. Tem uma frase do professor Olavo. As pessoas no Brasil querem resolver seus problemas primeiro para ficar inteligente depois. Você quer continuar nesse ritmo de tentar resolver problemas e ficar inteligente depois? Aqui não vai te agradar, aqui não vai te dar orgasmos momentâneos, orgasmos políticos momentâneos. Agora vai! Você não vai ter isso aqui não. Aqui vai ser realidade na veia, para que você possa despertar, falar com as pessoas próximas a você e despertar cada vez, e você vai acordando as pessoas. À medida em que elas forem tomando na cara, você vira e fala: eu já sabia disso lá no programa do Terça Livre com o Alan dos Santos. Simples assim. E eu só acredito nisso. Mais e mais pessoas entendendo a gravidade do assunto, sem desviá-lo, falando de fato o que eles querem fazer. O Caiado, ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, botou no Twitter dele, no Instagram, perdão. Estou preocupadíssimo com esse negócio de conselhos federais, que é o soviete, né? Porque vai retirar o poder do governador e vai criar, então, os sovietes, os conselhos populares. O Caiado está assustado que os comunistas vão fazer conselhos populares. Eu não sei nem o que comentar com vocês. Gente, o que eu comento? O veterinário ficou assustado que o cão latiu. Ou o veterinário ficou assustado porque o cão nem latiu. Ele ficou assustado porque o cão não é gato. Você consegue imaginar isso? Um veterinário assustado porque o cão não é gato?
Esse é o Caiado, um governador assustado que o PT, os comunistas, querem fazer conselhos populares. Nós precisamos urgentemente de pessoas esclarecidas sobre o que é o comunismo. E eu conto com vocês. Saiam desses debates infrutíferos e mostrem para as pessoas o que de fato está acontecendo no Brasil. É um país comunista. Você pode fazer isso do Brasil, falando com as pessoas próximas a você. E se você tiver mais meios de ação, retire seu passaporte mesmo. E vá para fora do país, faça um EB1 aqui nos Estados Unidos, EB2, tira algum tipo de green card, tira cidadania italiana, cidadania portuguesa e fica atuando do lado de fora. Ganhando mais dinheiro numa empresa, podendo dar mais emprego para outras pessoas, porque é óbvio que com políticos desse jeito aí, os comunistas vão avançar, mas não é avançar mais. Eles vão avançar muito mais do que já está, que já é assustador. É uma dura realidade, mas eu preciso dizer isso para vocês. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. As pessoas precisam entender o perigo gravíssimo que são essas agendas esquerdistas, que são todas elas engodo. Eles querem fazer uma reforma tributária. O Nicolas chegou a mostrar que eles estão colocando até gênero, ideologia de gênero na reforma tributária. Você decidiu colocar um poste no cu, você vai ganhar benefício de imposto. Meu irmão, isso é muito louco. Muito doido. Muito doido. Você decidiu que você é coelho. Que você é periquito. Você vai receber benefício de imposto. Acordem as pessoas enquanto há tempo. Bem, o programa de hoje não vai ser muito longo, 45 minutos. Eu só queria realmente comentar essa reunião patética do PL, para que pelo menos alguém chegue abertamente e diga que aquilo é patético. Porque eu não vi ninguém fazendo isso. Sinto muito. Pode ser que alguma pessoa falou, eu não vi. Mas nos meus contatos, eu não vi ninguém falando que essa reunião é uma reunião patética e mostra o nível de incapacidade intelectual e de ação política que esses aí, todos, inclusive o próprio Bolsonaro, não têm ideia do que está acontecendo no Brasil e não têm ideia de como eles vão sair dessa situação. Alguém precisava dizer isso. Aí, como sempre sobra para mim, né? Eu já tô me por causa disso, né? Como sempre sobra para mim, lá vou eu dizer que reunião de enfim, é isso. Obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.